canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, aí, recheadaço de informações. Vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Tô aqui nos estúdios do Seu Pod gravar o Futebolaço Podcast, episódio número 17 com o Homem Peruca. Então tô sem a camisa do Vascão aqui. E você que quiser assistir o episódio, corre lá no Futebolaço Podcast. Bom, galera, a parada é a seguinte. Antes de eu começar a trazer as notícias, um breve recado da minha grande parceira, que é o site de apostas aí da Bet7k. A Bet7k tá com algumas promoções muito bacanas para você poder estar fazendo as suas apostas lá. Primeiro, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor da aposta. Botou 100, vira 200, 200 vira 400, botou 20 reais, vira 40, assim sucessivamente. O limite máximo do bônus é 1.200 reais. Colocou 1.200, eles deixam 2.400, você dobra aí o seu valor, beleza? Além também da indicação premiada, tá passando na tela o número de contato de WhatsApp deles. Você indica um amigo, você também ganha 20 reais para estar fazendo as suas apostas esportivas, além do pagamento que eles fazem através de Pix. Bet7k é parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, tem algumas situações importantes pra gente discutir nesse vídeo aqui. Primeiro, o Vasco enfrenta o Sport, ó. O Vasco enfrenta o Náutico lá em Pernambuco, nos estádios dos Aflitos, amanhã, na terça-feira, às 19 horas. Tá tendo uma chuva muito forte lá na capital Recife, inclusive o estádio deles lá, os Aflitos, o gramado estava completamente alagado. Chegou a levantar-se a possibilidade deles transferirem o jogo lá dos Aflitos para um outro estádio lá na capital, mas o Náutico, por hora, brecou e vetou essa possibilidade. Eles vão tentar realizar o estádio no local. E sobre a partida, nós temos algumas nuances aí interessantes. Primeiro, o Náutico nunca venceu o Vasco jogando dentro dos Aflitos, que é o seu estádio. Eles venceram o Vasco lá em Pernambuco por 3 oportunidades, mas sempre fora do Arruda. Desculpa, fora dos Aflitos. 2 vezes foi no Arruda e uma vez foi na Arena Pernambuco em 2016. A época, inclusive, quem marcou um dos gols foi o Rony, que hoje é atacante do Palmeiras. E eles vão tentar quebrar mais um tabu, porque o Náutico vinha de 5 jogos sem vencer e venceram na rodada passada o Brusque de virada por 2-1. Estavam na zona de rebaixamento e agora são o 9º colocado. Olha como essa Série B tá todo mundo muito colado. Eles vão tentar quebrar essa escrita. Já por parte do Vasco, nós temos muitas coisas acontecendo aí. Primeiro, Carlos Palácio e Anderson Conceição receberam o 3º cartão amarelo e estão fora da partida. Quem vai jogar na vaga, inclusive, do Anderson Conceição é o zagueiro Danilo Boza, e o Carlos Palácio hoje é reserva do time do Vasco, então não muda muita coisa. Quem deve ganhar mais espaço no segundo tempo é o meia Bruno Nazário, mas o Vasco teve um desfalque de peso de última hora, e com isso o Getúlio seguirá como titular para a próxima partida. Estamos falando do atacante Raniel. Ele se queixou de dores no último treinamento na coxa e está vetado. Ele está fazendo tratamento para tentar ter condições de jogo para a partida domingo contra o Cruzeiro no estádio do Maracanã. Então esses são os 3 desfalques do jogo para a partida: Raniel, Anderson Conceição e também Carlos Palácios. É uma situação também importante e bacana para trazer para vocês. O Vasco anunciou ontem a promoção aí do 50k no Maracanã, a campanha para a galera levar 60 mil torcedores ao jogo contra o Cruzeiro. A última parcial já tinha vendido 10 mil ingressos. E a parada é a seguinte: além da hashtag dos 60k no Maraca, eles usaram a mesma hashtag com um cupom de desconto de 25%. E o Vasco já celebrou que nas últimas 24 horas tiveram adesão de mais de 1.000 sócios, de mais de 1.000 vascaínos como novos sócios. Então a campanha está surtindo efeito. O Vasco chegou à marca de 53 mil sócios torcedores. Quem sabe a gente não chega à marca de 60 mil para poder celebrar uma marca bem bacana. E a parada é a seguinte: voltando a falar do jogo, vai ser o primeiro jogo do Vasco sem a presença de Zé Ricardo. O grupo ficou um pouco sentido, gostava muito do treinador, mas águas passadas não movem um moinho. Vai ser uma partida que o Vasco vai ter agora sem o Zé Ricardo. Inclusive o treinador vai ser interino para essa partida. Então vamos ver como é que o time do Vasco
vai se comportar pela primeira vez sem o seu treinador. Thiago Rodrigues, há 5 jogos não toma gol, assim como o time como um todo, e o Vasco é o único invicto nas séries A e B, 10 jogos sem perder. Então tem muitas coisas interessantes para a gente observar nesse duelo contra o Náutico. Falando agora de treinador, nós temos algumas situações importantes. Primeiro, o presidente Jorge Salgado embarca hoje à noite para Recife para poder assistir o jogo e estar junto com o grupo, e por estar também em contato direto com o Carlos Brasil no processo de contratação do novo treinador. Lembrando que o Vasco tem um comitê de futebol e também tem os executivos da 777 Partners. Informação dada pelo Globoesporte.com e pelo companheiro Lucas Pedrosa. As duas partes estão trabalhando simultaneamente para tentar fechar um novo treinador. Tem uma série de barreiras que foram colocadas nesse momento. Primeiro, a 777 auxilia, mas não toma nenhuma decisão, porque eles ainda não assumiram o clube, estão finalizando o processo de diligência. Segundo o companheiro Lucas Pedrosa, isso deve ser finalizado até semana que vem e deve ter a proposta definitiva já. Então o Vasco ainda está passando nesse processo todo. Então nesse momento eles auxiliam, mas ainda não vão colocar grana e não vão escolher eles o treinador. Então a incumbência do técnico está sendo do Vasco, com a 777 observando o processo de perto, trocando informação e auxiliando. Segundo apurou o companheiro Lucas Pedrosa e o GE, um nome mais pesado, um medalhão, não deve ser contratado por alguns fatores. Treinador medalhão gosta de assumir o trabalho no começo da temporada e normalmente gosta também de uma lista de reforços. Fato esse, a janela do meio do ano é mais complicada e também o Vasco ainda está numa Série B. Até para convencer esses jogadores é mais difícil, seja o treinador como também o jogador. Então o processo natural é o Vasco mirar num treinador com um perfil mais ali de Série B. Com isso, 2 nomes ganham mais força: Anderson Moreira e também Humberto Loser. Coincidentemente, os 2 últimos técnicos campeões da Série B. 2020, Humberto Loser com a Chapecoense. 2021, Anderson Moreira junto ao Botafogo. Então esses nomes hoje caminham de uma certa forma um pouco mais à frente para ser treinadores. O GE deu a informação de que houve consulta e checagem por parte de intermediários a esses 2 nomes, mas proposta oficial, preto no branco, até agora o Vasco não fez por ninguém. Inclusive o GE não descartou a chegada de um treinador estrangeiro, apesar de ser algo mais distante, podemos dizer assim, nesse momento. A tendência é que um treinador mais perfil de Humberto Loser e também o Anderson Moreira, que eu citei, devem ser contratados. O Anderson tem um detalhe: é um treinador que com o título com o Botafogo e passagem por outros clubes recentes, hoje ele está mais badalado, vamos dizer assim, e ele acabou de viver uma experiência no Botafogo, onde ele fez um grande trabalho e logo assim com a chegada dos executivos da SAF, ele foi demitido porque eles vislumbravam um treinador estrangeiro, um outro perfil de técnico. Então acredito eu que o Anderson vai ter uma resistência de assinar contrato com o Vasco, porque ele já sabe que se for para vir, vai ser uma espécie de treinador tampão. É para passar o processo daqui até o final do ano para na virada reavaliar o trabalho e praticamente certeza dele ser demitido, porque não é o perfil que os executivos da 777 Partners gostariam para poder conduzir o seu novo projeto num clube na Série A e fazer os investimentos. Então, por isso, o próprio profissional fica meio assim e acredito que ele não deve aceitar. Então, diria eu, isso é um feeling, é um sentimento de momento, não é informação, não confundam as coisas. Acho mais provável o Humberto Loser aceitar a proposta do Vasco, caso de fato o Vasco evolua essa sondagem para uma proposta definitiva, porque ele é um treinador que passou por Curitiba, Guarani, Atlético Goianiense, Sport, a própria Chapecoense, ainda não tem um time de peso no currículo e pode enxergar no Vasco a possibilidade de catapultar a sua carreira. Leva o time para a Série A, se consolida no cenário, sai do Vasco, eles trocam por um outro treinador e aí ele se coloca em outro patamar de prateleira no mercado de técnicos no futebol brasileiro. Então diria que entre os dois, por própria escolha mesmo dos profissionais, é mais fácil Humberto Loser topar o projeto do que Anderson Moreira, beleza? O Vasco quer um treinador, segundo apurou o GE, até o jogo contra o Cruzeiro, para ele já comandar a equipe do banco de reservas, mas como tem todas essas questões que eles estão observando e todas essas condicionantes que esse técnico vai ter que aceitar para poder vir comandar o Vasco,
pode ser que isso leve um pouco mais de dias. A ideia do Vasco é já ter um treinador no banco contra o Cruzeiro domingo, mas pode ser que a diretoria não consiga concluir esse processo inteiro dentro desse tempo que eu acabei de narrar para vocês, beleza? Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, bem cedinho, eu chego com mais informações. Corre lá no Futebolaço Podcast, que a gente tá com uma resenha bem bacana lá, eu e o Homem Peruca, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu!